Você tem 15 minutos. Excelente senhora desembargadora presidente, desembargadora Maria Regina Câmara, desembargador relator, desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior, ilustríssimo doutor, futuros desembargadores no exercício da desembargadoria, doutor Mantovani Colares Cavalcante, desembargador doutor Crenton Ferreira Filho, saudar os colegas advogados, na pessoa do doutor Ian, que é advogado da parte adversária, saudar aqui o parquê, na pessoa da doutora Ivana, saudar a defensora pública, a doutora Leira Maria, servidores todos se sintam saudados na pessoa da doutora Laís Cabral. Meus senhores, minhas senhoras, o colega foi sucinto, mas eu vou tentar trazer uma clareza maior aos fatos. Ocorreu que os meus clientes, apesar dela ser brasileira, casada com um estrangeiro, vieram ao Brasil, tem uma residência em Fortaleza e resolveram fazer uma aquisição de um lote, né, através de um corretor da Apelante. Esse cidadão se apresenta com toda a documentação, identificação da empresa, apresenta aos dois um contrato, apresentam os boletos, é pago o sinal, mais de 2 parcelas, e após a terceira parcela, sem emissão, eles começam a questionar a continuidade do contrato. Quando vem ao Brasil, foi procurar a imobiliária e ela, por sua vez, disse que aquele contrato não tinha sido celebrado. Então, vejamos o seguinte, é muito fácil você estar dentro da lei da concessionária BID, aí você está com o fardamento da BID, com a documentação dos carros da BID, e aí, desembargador Mantovani, o cidadão lhe apresenta o plano de financiamento, tem todas as questões necessárias e toda a documentação do empreendimento ali, ou do carro que estaria sendo vendido, e depois diz, não, rapaz, aquele vendedor ele era só um corretor e não tinha nada a ver com a empresa e não tem responsabilidade dos atos. O magistrado presidente do feito, doutor Gerardo Magelo Facundo Júnior, de forma brilhante, julgou, né, reconhecendo a responsabilidade objetiva, a responsabilidade da HBM Empreendimentos Imobiliários pelos atos de seus prepostos e determinou a devolução dos valores pagos, assim como os danos morais ali que nós não foi o que se buscava, no valor que se buscava, mas foi feito o reconhecimento, apesar da parte ainda querer, sim, que o contrato tivesse vigência, mas sobre essa ótica, doutor Gerardo disse que há responsabilidade, mas não havia a concretude do negócio jurídico entabulado entre as partes. A nosso ver, de forma diferente, mas a apelada se deu por satisfeita, e assim nós pedimos aqui a Vossas Excelências que mantenham a integridade da sentença, que demonstra-se fazer justiça, e, em acolhendo, haja majoração dos honorários advocatícios. É assim que pedimos. Desembargador Lucídio, o senhor tem a palavra. Foi, não, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento os doutos advogados que fizeram sustentação de parte a parte. E essa demanda, ela traz, no primeiro momento, na apelação, que tem uma preliminar de ausência de dialeticidade, que eu estou afastando, e estou adentrando ao mérito. Foi muito bem. Outra situação também que precisa ser examinada, que foi solicitada aqui a questão da ilegitimidade,
né, da empresa, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, essa tese, essa argumentação, ela fica prejudicada, porque pode e sempre pode, desde que vigente o Código de Defesa do Consumidor, haver a escolha da parte, e foi por essa situação que foi exatamente a demanda da empresa que é defendida por Vossa Excelência. E eu trago no voto, inclusive, sempre se for o caso, vai ter o direito de regresso, enfim. E, diante desse contexto, eu passei, então, a análise meritória da apelação, analisando, inclusive, a questão que foi trazida, como se os apelados fossem investidores profissionais. Eu estou mitigando isso aí, estou afastando também. Enfim, eu faço uma análise de tudo que foi trazido, doutor, aqui na apelação, e, feito essas considerações, a emenda do voto está consolidada nos seguintes termos. Apelação civil, aquisição de unidade imobiliária, restituição de valores pagos, danos morais, responsabilidade civil, Código de Defesa do Consumidor, teoria finalista mitigada, recurso conhecido e parcialmente provido. E provido em que termos? Dentro do contexto e dentro do que eu sempre venho falando, da dosimetria dos danos morais, né, considerando toda a dinâmica do que aconteceu nessa negociação, inclusive, doutor, houve a restrição de uma parte dos pagamentos, houve a restrição desse valor pela empresa. Se eu não estiver equivocado, foi nesses termos que foi, então, ficou aquela pedir contra o fato próprio, né, de você faz uma devolução e depois vem dizer que não tem. Enfim, a discussão é em relação à entrada que foi dada, né? Enfim, todo esse, eu estou fazendo apenas pontuando algumas questões aos outros advogados, aos colegas que estão na turma julgadora comigo, mas tudo está, espero, né, que esteja tudo bem dissecado e apresentado para que Vossas Excelências possam, se for o caso, ingressar com a medida que entender cabível. Então, em relação ao provimento parcial, qual é o que está acontecendo? Diante do que a turma foi exposta, fundamento conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento, alterando parcialmente a sentença e arbitrando o valor atinente à indenização por danos morais no montante de R$3.000 para cada um, ou seja, estão reduzindo para R$3.000 o valor dos danos morais. No mais, mantenho a sentença. Só uma dúvida, Excelência, em relação à questão do honorário. Sim, os honorários também, doutor, estou mantendo os honorários na forma do que foi fixado na sentença, em vista o tema do 59 do STJ. É com o voto, presidente. Obrigada, desembargador. Como vota o desembargador Mantovani? Presidente, eu cumprimento os dois advogados que fizeram apresentações orais prestigiosas, objetivas, interessantes. Já havia votado provisoriamente acompanhando o voto do relator e mantém esse mesmo entendimento de acompanhar na receita das fichas. Como vota o desembargador Creighton? Acompanho o voto, senhor presidente. Anuncio o julgamento colegiado por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para dar parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Excelência. É a mesma aqui? É a mesma? Chama a julgamento processo virtual número 230, apelação civil
número 02-200-381-12, 2023-806-0087, do quarto gabinete do vice-varredor José Clinton Ferreira Filho, apelante Bradesco, apelada Edilene Aragão de Carvalho, sustentação oral, pela advogada apelada, doutor Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, OAB Ceará, 24.1517, ou doutor Pedro Ilmar César Carneiro Júnior, OAB Ceará, 46.841. Os advogados estão na sala. Sim, excelência. Doutor Rodrigues Neto. Isso. Então, gente, está na sala só o advogado da apelada. Está só o apelado, o advogado apelado. Isso, Só a senhora Erilene. Não? Aqui não. Não está. É só da apelada. Só a parte da apelada. Doutor, é porque o meu voto é no sentido de manter a sentença e prover o recurso. Eu inicio uma Sustentação oral. Excelência, peço perdão, é que eu não consegui lhe ouvir. o desembargador Krendel está perguntando se o senhor mantém a sustentação oral, porque o voto dele foi para negar provimento nos termos requeridos. Conheceu do recurso, mas para negar provimento. O senhor entendeu? Ouviu? Doutora, rapaz, é porque realmente está cortando aqui para mim. Quando a doutora falou, fica picotando a sua fala. Recurso conhecido e desprovido. Pronto. Obrigado, excelência. Eu dispenso a sustentação oral. Pois não, doutor, eu vou ler a emenda e o inteiro teor do voto para disponível mais adiante. Direito civil, contrato civil, contrato bancário, transferência por PIX não reconhecido pela parte autora. Alegação de fraude, responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado, restituição dos valores indevidamente sacados, sentença mantida em recurso desprovida, como voto do Jorge Vicente. Eu já votei provisoriamente e torno definitivo o meu voto, como vota o desembargador Lucio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Anuncio o julgamento, o colegiado por unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar o provimento dos votos, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Obrigado, excelências. Até mais. Obrigado, doutor. Até mais. Até logo. Chama a julgamento a apelação civil, número 500 ao contrário, 799.112, 2021, 806-0112, número de ordem 28, de minha relatoria. Apelante à Companhia Energética do Ceará, apelado Trinos Derivados de Petróleo Limitada, sustentação oral pelo advogado Cícero Wellington do Nascimento, OAB Ceará, 21.298. Senhor presente. Boa tarde, excelência. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Doutor, o meu voto foi para conhecer e desprover. O senhor insiste na sustentação oral? Não, excelência. Então, eu vou ler aqui o julgamento. O colegiado, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para negar o provimento dos termos do voto da presidência.
Chama julgamento. Hã? Ai. Como voto do desembargador Lucídio, Acompanho a voto de excelência. como voto do desembargador Mantovani. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Pronto, a votação foi unânime, doutor. Obrigado, Excelência. Obrigado a todos. Boa tarde. 75. 75. 75, agravo de instrumento, número 377-52-2024-806-0000. Relatoria do desembargador Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, do 2º Gabinete. Agravante Evandro Brito Henrique da Costa, agravado Cláudio Brito Henrique da Costa, sustentação oral, advogado do agravado Luan Vitor de Souza Luna, OAB Ceará, número 31859-A. O doutor Luan Vitor está presente? Estou presente, senhora presidente. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, senhora presidente. Com a palavra, o desembargador Lucídio. Pois não, senhora presidente. Doutor Luan, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde. Doutor Luan, na verdade, eu queria saber, o senhor está acompanhando, o senhor está advogando para o agravado, não é isso? O senhor Cláudio... Exatamente. Exato, o agravado. Senhora presidente, a senhora sabe dizer se tem alguém pelo agravante? Tem alguém pelo agravante? Online? Não. Pronto. Doutor Luan, eu sempre digo que os advogados se preparam, estão prontos para fazer sustentação, mas no caso aqui, o meu voto, embora eu esteja conhecendo do agravo, está sendo pelo desprovimento. Então, eu indago a Vossa Excelência se o senhor tem interesse na sustentação oral. Desembargador Lucídio, eu agradeço a sua atenção e digo que, diante do voto provisório, eu não manifesto interesse na sustentação oral. Muito obrigado. Posso fazer a leitura, senhora presidente? Pode. A emenda ficou no seguinte termo: direito civil, processo civil, agravo de instrumento, reintegração de posse, liminar deferida da origem, acesso à água de açude em propriedade do falecido pai e dividida entre os litigantes. Presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Mantovani, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Desembargador Prendel, como vota? De acordo, senhor presidente. O colegiado por aqui, 75, né? O colegiado, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para negar o provimento dos termos do voto do eminente relator, julgamento encerrado. Obrigado, senhora presidente. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Chama a julgamento processo de número 212, apelação civil número 3.485-63, 2024-806-0066, relatoria do gabinete do desembargador Prendel, apelante Banco Itaú, BMG consignado, SA, sustentação oral. Advogada apelante, doutora Francisca Gisélia Dantas da Silva, OAB Ceará 34066. Doutora Francisca Gisélia, está presente? Pois não, excelência. Senhora, 15 minutos. Muito obrigada, excelências. Um bom dia novamente a todos os presentes. Aqui em cumprimento na pessoa do desembargador Dr. Crento, que foi meu professor na época de FIC.
um pouquinho de tempo. É, que até peço desculpas por estar de forma virtual novamente. Então, serei breve com relação ao assunto dos autos. Excelências, aqui no caso, em tela, houve sentença de procedência do processo de empréstimo consignado. Ocorre, excelências, que esse processo não houve a citação do banco, ora aqui em apelação. A citação ela não foi confirmada a publicação, intimação no diário, não houve ajuntada nos autos de tentativas de citação por edital ou por oficial de justiça, não consta nos autos do primeiro grau nenhum documento que comprove a citação do banco. Foi decretada a revelia do banco nesse caso e sentença de procedência já com julgamento do mérito com todos os termos que Vossas Excelências verificarem sentença. Posto isso, Excelências, requeremos primeiramente a reforma da sentença na questão da revelia. A revelia ela não está amparada, no caso do artigo 246 do Código de Processo Civil, por falta exatamente da confirmação da citação válida, sendo nulo, nesse caso, os atos posteriormente efetivados. Passando esse ponto, Excelências, da questão da revelia, trazemos também a regularidade da contratação. Juntamos aos autos, posteriormente, todos os contratos, o contrato efetivado pela parte autora, o TED, onde a parte autora confirma o recebimento, o contrato realizado em 2021, a ação só ajuizada no ano de 2024, não tendo a parte autora, Excelências, falar de desconhecimento de contratação. Contrato juntado aos autos, com assinatura da parte autora, assinatura, documentação regularizada. Posto isso, Excelências, pleiteamos aqui pela reforma da sentença para fim de regularidade na questão da revelia para desconstituir a sentença em toda a sua integralidade. Então, obrigada. Doutor Preto, Pois não, senhora presidente. Cumprimentar a doutora Gisela. Desculpe. Cumprimentar a doutora Gisela pela brilhante explanação. Está ouvindo? é que está na sala virtual, está ouvindo bem do desembargador? Estou ouvindo. Tá, só corta um pouco, mas eu estou ouvindo bem. Desembargador, puxa um pouquinho mais do seu... Pronto, agora melhorou? Melhorou o som? Sim. Pronto, muito bem. Passo, então, fica melhor assim, Vasco. Passo, então, Ainda está ruim? Melhorou. Não, mas acontece comigo também quando vocês estão falando também. Ok. Então, direito civil do consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Empréstimo consignado não contratado, citação válida, ausência de prova da contratação, responsabilidade objetiva, dano moral configurado, repetição do indébito em dobro, recurso conhecido desprovido. É como voto, senhora presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Cid. Pois não, senhora presidente. Inicialmente, cumprimento
advogada, a doutora Gisele Dantas, que fez a sustentação, e digo, doutora Gisele, que nós sabemos do compromisso do Grupo Itaú em prestar um serviço de qualidade, mas, no caso específico, a discussão aí da citação, a ausência da juntada do contrato e algumas outras situações, e pelo olhar do Código de Defesa do Consumidor, essas falhas, ficam caracterizadas essas falhas, e por esse motivo, pedindo bem o argumento que Vossa Excelência trouxe, mas eu acompanho o relator. Pessoal, o colegiado, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para dar provimento dos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Chamo a julgamento o processo número 116, agravos de instrumento número 06-22-376-49-2024, 80-0000, da relatoria do desembargador Francisco Lúcio Queiroz Júnior, onde tem como agravante a Carbo Mil S.A. Mineração e Indústria, agravante Maria de Lourdes Silveira Quiteré, agravado Banco da Amazônia S.A., sustentação oral pelo advogado agravado doutora Gisélia Dantas da Silva, OAB, Ceará, número 34.066. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, sim, Excelência. A senhora está nos ouvindo bem? Estou. Então, fale um pouquinho mais alto, por favor, que está baixo. Deixa eu ver aqui se eu melhoro o áudio. Consegue me ouvir melhor? Pronto. Pode começar, tem 15 minutos. Doutora Gisélia, a senhora está pelo agravado, né? O Banco da Amazônia, é isso? Correto, Excelência. Pronto. Senhora presidente, eu indagaria só se tem algum representante dos agravantes, das agravantes. Existe algum representante da Carbo Mil e da Maria de Lourdes? Está online? Não. Não, desembargador. Doutora Gisélia, neste procedimento, esse agravo de instrumento, nós temos um agravo de instrumento e foi protocolizado também um agravo interno. Então, eu estou fazendo uma análise conjunta dos dois recursos. E, no caso, eu estou com recurso de agravo de instrumento reconhecendo e provendo, e, por consequência lógica, fica prejudicado o agravo interno. E toda a dinâmica do meu voto, a senhora vai ter acesso logo mais, eu posso disponibilizar. Então, indaga, Vossa Excelência, ainda há algum interesse na sustentação oral? Não, desembargador, dispensa a sustentação. Não. Está desligado. Desembargador Mantovani, por favor. Deixa eu só fazer a leitura que está aí, por favor. Direito civil e processual civil, agravo de instrumento e agravo interno, impugnação aos cálculos judiciais, juros contratuais, coisas julgadas, recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado. Como vota, presidente? Obrigada, desembargador. Como vota desembargador Mantovani? Já havia votado provisoriamente e ratifica como foi o voto do relator. Como vota desembargador Trento? De acordo, senhora presidente. Passo ao resultado. O colegiado, por unanimidade, acordou o ente grave prejudicado, o agravo interno, conhecer o recurso do agravo de instrumento interposto, para o mérito negar o provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ainda tem 71. Acabou, não. É seu. 71. Deixa eu ver.
Doutor César Frota, OAB Ceará 8390, está presente na sala online. Setenta e um, número de ordem, apelação civil número 011-695341-2019-806. Viu ao contrário, tem. Relatoria do desembargador Francisco Cid de Queiroz, apelante Ana Carmen Rocha Mendes, apelada Dirce Andrade Santos, sustentação oral pelo advogado apelado, doutor César Frota, OAB Ceará 8390, está presente. Bem, como não nos respondeu pela segunda vez, passa a palavra ao desembargador Lucídio. Pois não, senhor presidente. Então, Vossa Excelência, como sempre, diligente, fez a chamada do doutor advogado em dois momentos diferentes da sessão, do comparecimento, e entendo que esse é o caso de julgamento. E faço, então, a leitura da emenda. Direito civil, apelação civil, ação de reconhecimento de união estável post-mortem, escritura pública, força probatória, válido conjunto documental, recurso conhecido e provido. Como voto, senhor presidente? Como voto do desembargador Mantovani. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Kretel. De acordo, senhora presidente. Anunciou a decisão, o colegiado por unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar provimento nos termos do voto do eminente relator. Desembargador Lucídio, o senhor votou no processo número 206 e 233. Vamos, senhora presidente. Qual que você mandou pelo WhatsApp? Bom. Pronto, 200 está resolvido. Qual é o próximo? Tá. Bom, o 200... Senhora presidente, o 206, ele é uma situação idêntica àquela da citação por WhatsApp. Nesse caso, eu vou, não sei se acho que é do bairro do Trenta, né, esse 206. Eu acho que é prudente o bairro do Trenta. Ou o senhor adia esse processo, ou então pedir visto, porque é assunto que vai ser discutido quando do julgamento daquela questão que o doutor Mundo trouxe, a processo. Então, não é interessante a gente estar julgando esse processo hoje. Como não iniciou o julgamento, eu acho que ele pode pedir o adiamento. Eu mesmo adiamento. Daí eu adigo o julgamento para quando a gente for discutir a coisa mais
É o 226, né? É isso também que é a valor. Processo adiado. Também a 233. né? Então, também não se submete ao próximo. 33, eu vou nesse processo, e é aquela situação do fracionamento de ações. Um assunto que a É. nós sentássemos para uma reunião administrativa para tentar conversar, e é uma situação exatamente nesse contexto, né? Não sei se é uma pessoa, enfim, a parte começou com 7 ações no mesmo dia contra a mesma instituição, e eu, então, estou justificando o motivo pelo qual estou pedindo visto. 237. Fiquei. Não, 33, ele acabou de falar. Esse aqui também é outra situação. Eu vou primeiro justificar, mas já digo que eu vou pedir visto. E vou explicar para vocês. Eu estou como supervisor do UPB. E temos conversado com muitos juízes, colegas nossos, que trabalham no interior. E indago, eu tenho viajado, fiz reuniões regionais com eles, e, doutor, como é que está a situação, o que é que está hoje afligindo mais o juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, o juiz da instância inicial. E eles, doutor, é a quantidade absurda de ações que estão sendo ingressadas. Tem um colega magistrado, que ele chegou e falou, eu recebi um dia 100%, 2% mais dias, tratando dessa questão das demandas que o STJ rebatizou e colocou por abusiva. E eles falando, né, do conflito que eles ficam. Bem, eu recebo a orientação da corregedoria, que eu devo adotar providências para tentar evitar essa dinâmica de demandas abusivas. Eu tenho nota técnica aquele núcleo de monitoramento, de inteligência, monitoramento, está me faltando o número. Eu tenho um tema 1190, acho que é o 1198 do STJ, mas é um tema do STJ, e eu tenho ainda a resolução emitida no final do ano passado pelo CNJ. Mas aí, me permite... Não, eu estou falando assim, que ele... Praticamente é a tese vinculante do STJ. Pois é, mas eu quero dizer, nós pedimos aqui já vários. Assim. Pronto. Aí eu quero dizer, bem, eu estou adotando essas providências, estou tentando estancar o ajuizamento desse demanda, mas aí o tribunal anula e manda. Então, assim, a gente fica, eles falando, né, conversando, numa situação muito desmoralizante perante a comunidade. Porque eu estou tentando dar cumprimento a todas essas diretrizes que eu acabei de fazer referência, mas chega lá o advogado, doutor, e agora? O tribunal anulou essa decisão aí, bora. Então, assim, esse 237 aqui é exatamente uma dessas situações. Eu estou só justificando porque é que eu também vou pedir vista desse processo. Me permite, para é muito interessante o tema, realmente. Na minha percepção, eu acho que o caso hoje é muito simples de enfrentar. O Superior Tribunal de Justiça fixou uma tese vinculante, todos nós temos que seguir, inclusive o juiz de primeiro grau, do procedimento a ser adotado. Inclusive aqui, de minha relatoria, nós já votamos e julgamos nesse sentido. Eu não entendo como o juiz pode se sentir desmoralizado, porque essa decisão foi anulada, se foi anulada. É porque, por alguma razão, ele não seguiu, né, o sistema jurídico vigente hoje fixado pela norma. O que tem acontecido é que eles têm dado sentença de extinção, o que eu peguei foi assim, sem dar oportunidade da parte esclarecer, ou dando decisões que estavam
exigindo coisas que a lei não exige, como comparecimento pessoal da parte, porque documento do contrato bancário, definindo já no despacho inicial modus da prova, tem que ser bom. Então, eu entendo a angústia deles, mas é aquela história. Essas ações também não surgiram do nada. As relações bancárias, fraudes, com a situação realmente de fraude, mas essas relações políticas, elas surgiram do uso de contas bancárias. Eu confesso muito avesso a exigir que reúna tudo numa ação só, porque nós estaremos impedindo o acesso à jurisdição, estipulando que tem que haver acumulação de pedidos, obrigatoriamente. Nós sabemos que de cada relação jurídica pode ser o mesmo banco. Às vezes é uma questão com um cartão de crédito que foi pedido, o outro é um seguro, o outro é um empréstimo. O advogado pode acionar 3, 4, 5 vezes o mesmo banco, pelo mesmo cliente, que são contratos diferentes. Eu vejo isso com muito cuidado. Se o volume da ação está grande perante o juiz, é porque está havendo algum fenômeno aí que tem que ser observado em relação às posturas bancárias, que, aliás, nós sabemos, os bancos passaram a ter mais cuidado agora, exatamente a partir dessas questões, pegando dedicação parcial e tudo mais. Né? Então, sim, eu entendo a angústia dos colegas, né? Das comarcas menores, mas esse é um fenômeno da litigiosidade que eu sempre achei um termo muito ofensivo ao OAB, chamar de litigância predatória, então você está impedindo que a OAB e a Defensoria Pública ingresse. Aliás, eu vi uma notícia ontem, só para concluir, que a OAB já está vai se reunir com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, Defensoria, todos os órgãos que cubram, mas definir essa questão da atuação da OAB de fiscalização de supostas fraudes e supostas práticas criminosas, mas que isso não afete as prerrogativas da UTS. Minha primeira preocupação é permitir que o advogado ingresse. Se ele ingressa com 100, 200 ações, paciência. São 100 pretensões que devem ser analisadas. Mas só uma ponderação, mas considero muito válida essa preocupação dos desembargadores cívicos. Podemos debater isso amplamente, mas só lembrando que nós já julgamos aqui diversos casos para a aplicação do tema que me parece pacificou a questão. Se falar que me permite, é uma preocupação plenamente válida do desembargador civil. Essa realidade que nós temos hoje, acredito que não seja só aqui do Ceará. Né? Agora, a questão de nós termos a nossa sessão administrativa, senhora presidente, a tratar desse assunto e de outros também, para facilitar mais ainda o trabalho de todos, eu acho que é interessante. E eu também, desembargador Cílio, eu comungo do mesmo pensamento do desembargador Mantovani. O que a gente vê aqui é um verdadeiro descaso dos bancos em conceder empréstimos. Eles não têm o cuidado, eu estou falando isso em termos, lógico, né? Eu não estou também generalizando. Mas pelo que a gente vê aqui, eles simplesmente chegam e concedem o empréstimo sem ter o cuidado que se deve ter. Eu entendo e eu também estaria na mesma situação se eu fosse juiz do primeiro grau de uma cidade do interior, de repente a demanda aumentar exponencialmente, como você também disse, que chegar a ter situação de 100 processos, 100 petições iniciais por dia. Agora, também devemos ter a preocupação de garantir ao jurisdicionado o acesso constitucional à justiça. Se está havendo abuso, isso daí deve ser identificado e as providências serem tomadas. Eu vou mais longe.
essa situação não é só déficit de eletrocâmara. Acredito que seja das outras 5 também. Então, seria interessante também conversar com as outras câmaras para todos nós juntos teríamos mais força, representatividade e levarmos a situação à presidência e à corregedoria para que se realmente busque uma solução, logicamente que conversando com a assessoria, com o Ministério Público, com a OAB, e como resolver essa coisa. O desembargador Montalvani foi muito feliz quando ele destaca a questão de o mesmo cliente ele pode entrar com várias ações contra o mesmo banco por situações diferentes. O cliente do banco ele tem vários contratos com o banco, não é só de correntista. Então, pode sim causar essa geração de inúmeros processos. Acredito eu que a gente, tendo essa iniciativa, nós vamos provavelmente encontrar qual a melhor forma de decidir em situações assim. Era só a minha manifestação de momento para reflexão. Só tem mais algum pendente de voto? 258 e o 262. E o 247. Pronto. O 258. Como eu salvo engano, né? O 258 é aquela situação da prescrição intercorrente, que o senhor alterou o seu posicionamento hoje. Eu não sei se teria o caso todo do seu processo, porque eu só confirmar aqui para não ser descuidado. Só a questão é a mesma situação. Esse aqui é o mesmo. Deixa eu só confirmar aqui no final do voto, senhor. Exatamente, a mesma situação. No final do. Está mais jogando dentro do baralho. Parece que ainda é com ele. Eu vou. 258. E o 247 é aquele que eu falei com o senhor. Amor. Deixa eu só acompanhar primeiro 258 aqui, para que a gente não possa perder o 258, a linha lá, com aquele entendimento. O outro, o 247, é o 247 que eu falei com o senhor, respeito o 247, quando eu queria a informação e a banca ia aparecer aqui, porque são. Que é o vitrou honorário, 13, 50. Esse aqui é um guardião, 247 do guardião. Tem mais algum? Não, eu só fazendo essa modificação. O 247 aqui do guardião. O 266 aqui do ponto de energia. Do 266. 266 é aquele que o Magatucci pediu visto. Mas tá bom. Eu vou só modificar. Mas foi tranquilo. Não, mas ele acabou. Isso, exatamente. Eu vou só fazer uma modificação.
Então, os processos que não tiveram nenhuma objeção, que foram votados provisoriamente, eu torno definitivos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou crente da sua idade. Eu gostaria, senhor presidente, da República falar. Para ficar um bom congresso, um bom viagem para o congresso que eu ainda não quero. Muito obrigado. E dizer da satisfação que hoje está realmente a primeira sessão, né, presencial, efetiva para o gestor, e é uma satisfação trabalhar com todos. Isso. É um dos tópicos que eu ia exatamente saudar isso aqui. E, primeiro, parabenizar a todos pela sessão de hoje, mais uma vez magnífica. E, senhor presidente, só para registrar que hoje é o dia da secretária, do secretário. Então, parabenizar todas as secretárias. A Larissa vai fazer um excelente trabalho. E também dizer para você da participação que teve o visual ultimamente aqui. Até a próxima semana, né? Se Deus quiser. Boa viagem, né? O senhor vai tirar férias?